Bom, pessoal, a aula 31 e 32 do setor A, tá? Esse daqui é o cursinho, né, pré-vestibular do Colégio Ângulo, módulo de Caraguatatuba. E eu sou o professor Leitão. Eu me chamo Francisco, mas nem eu lembro meu nome de vez em quando, tá bom? Pessoal, esse daqui a gente vai fazer o contrário do que eu estou acostumado a fazer com vocês. Eu uso primeiro os exercícios extras para explicar o mais denso, digamos assim, o mais difícil. E depois, quando a gente vai para os outros exercícios, fica mais fácil de colocar o conceito, né? Assim, de usar os conceitos. Dessa vez não, a gente vai ver primeiro os... não mais tranquilo, né? Mas aqui fica a explicação da matéria. A propósito, é função exponencial e função logarítmica. Então a gente vai ver como se comporta o exponencial, né, quando o x está no expoente, e o logaritmo, quando é um log, como se comporta as funções deles. Então, no primeiro exercício, esboce o gráfico da função dado por y igual a 2 elevado a x e dê seu conjunto imagem. Então, ó, vamos pensar aqui alguns números para o x. Ó. Vamos pensar em x igual a menos 1. X igual a menos 1, ó. Vamos trocar então. Lembra, expoente negativo, inverte o número e ele fica positivo aqui em cima, aqui, né? Em cima do número que está embaixo. Então, 2 elevado a 1 vai dar 2. E 1 meio é a mesma coisa que 0,5. Então, meu y aqui fica 1,5. Se meu x vale 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, se ele vale 1, né? Só eu sei que ele vai dar aqui um número que vai continuar, vai dar 1,5, né? Ele está crescendo de meio e meio, vamos ver. Então, 2 elevado a 1, 2. Opa! Não foi de meio e meio, não. Então, vamos ver o 2 elevado a 2, gente. Ó, meu Deus, o que vai acontecer? Ó, tá vendo? No lugar do x aqui, eu estou trocando os valores de x. Ó. O x está no expoente. Então, todo lugar do x, eu troquei por esses números aí que eu atribuí para... só identificar comportamento, tá? E o y a resposta. Então 2 elevado a 2, daí eu escrevi, ó, escrevendo assim, parece cartaz de mercado. Sabe aquelas promoções? Minha mãe tá em casa, se ela escutar falar promoção, ela vem correndo aqui ver o que aconteceu. Então, 2 elevado a 2 dá 4. Posso trocar o x por 3 também. Então, 2 elevado a 3 vai dar 8. Então ele fica dobrando, né? Obviamente, né? 2 elevado, 2, cada vez que a gente multiplica o 2 dobra. Se eu colocasse ainda menos 2 aqui, ó, vamos elevar a menos 2. Ia ficar tipo isso daqui. Só que aqui embaixo é até o 2, ó. 2 elevado a 2 dá 4. Isso dá 0,25, ó. Ele vai ficando cada vez menor quando ele fica negativo. Então, é para esboçar um gráfico. Então, ó, vou marcar esses pontos aqui, ó. Menos 1,5, 0 e 1, 1 e 2, 2 e 4, 3 e 8. Vou marcar ele aonde? Hoje eu trouxe amiguinho GeoGebra pra gente, tá? Vou marcar aqui rapidinho. Ó, já estão todos prontos aqui, ó. Vamos fingir que vocês não viram isso, ó. Esconde. Então, ó, vamos marcar os pontos aqui e ver o que vai acontecer, hein? Então, menos 1,5. Eu vou pausar e colocar os pontos, tá, galera? Esses pontos da tabela. Então, ó, magicamente apareceram aqui os pontos. Ó, exatamente o valor de x e o valor do y. Valor do x e valor do y. Tudo que a gente substituiu agora. Repara aqui, galera, ó. Se eu ficar ligando pontinho, 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 o segmento, ele não é reta, tá? Mas só para ter uma ideia. Ó, o que vai acontecendo. Repara que a distância entre um ponto e outro vai ficando cada vez maior. O próximo aqui seria quanto? Seria 4 e 16. Olha, ele nem caberia aqui nessa escala. Não, que aí eu trocaria o x por 4. 2 elevado a 4 vai dar 16. Então, olha lá onde ele vai parar. Olha já o espaço entre um e outro. Inclusive, contágio na pandemia e tal, segue mais ou menos isso, né? Então, ó, mas ele não necessariamente, gente, ele fica reto assim, ó. Ele faz uma curvinha, tá? Bem característica da função exponencial. Ó, se a gente olhar bem de pertinho, vai ver que ela está em verde, a função. Essas em preto aqui, ó, são os riscos que eu coloquei só para dar uma ideia na gente. Dar ideia na gente não, né? Dar uma ideia para a gente. Então, ó, o gráfico fica desse jeito.
tá com os pontos que a gente, um ponto até a mais do que a gente usou. Vou aqui copiar, ó, exportar essa imagem bonitinha, copiado para a área de transferência, e vou colocar aqui no slide. Deixa eu puxar o slide para cá, para parecer que é mágica que eu estou fazendo. Então, ó. Então, como que fica o gráfico? Ele fica desse jeito, ó. Eu coloquei em slide errado. Ei, Leitão, apanhando do slide. Uhul. Tcharam! Cresça! Oh, tcharam! Então, ó, pessoal, isso daí é o gráfico dessa primeira. Qual que é essa função, então? Essa daqui é a função y igual a 2 elevado a x. E pensando do mesmo jeito, agora, ó, tem uma diferença, galera. Essa daqui é o que eu vou bater muito na tecla com vocês. Repara a base. Toda vez que a gente tem uma base que fica entre 0 e 1, acontece coisas muito estranhas lá, cara. Tem tipo assim a Eleven, o Demogorgon, é onde se desenvolve Dark, um monte de outras séries. Tá? Então 0 e 1 é um espacinho bem estranho, tá? É onde a Xuxa fez música do O Mundo ao Contrário. Então lá acontece muita coisa estranha. E repara, base, tá? Tem o númerozinho aqui de baixo. Bora montar aqui uns XY aqui, né? Pra gente ver. Ó. XY. Vamos colocar aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0. Eu esqueci de falar uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho. Ó, 0,5 eu vou escrever como fração, porque eu gosto muito mais de trabalhar com fração, viu? Do que trabalhar com decimal. Então, vou trocar aqui, ó. X por menos 2. O que acontece, ó? Quando ele fica assim, eu vou inverter a fração. O 2 sobe, o 1 desce e o 1 nem precisa aparecer, né? Porque qualquer coisa com 1 embaixo, ele vai ficar positivo. 1 elevado a 2 dá 1. Nem precisa fazer a conta de baixo. Só fazendo a de cima. 2 elevado a 2 dá 4. Então, ó, quando o x vale menos 2, o y vale 4. E quando ele vale menos 1? Conta parelha, assim, muito parecido. Inverte, nem precisa colocar 1 embaixo, e o 1 fica positivo. Isso dá 2. E quando é 0, qualquer coisa elevada a 0, dá 1, nem preciso montar. Qualquer coisa elevada a 1, dá ele mesmo. Nem precisa montar aqui para entender. E agora, ó, elevado a 2 positivo. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado. 1 sobre 4, mesma coisa que 0,25. Então, ó, repara aqui, ó, quanto maior o x, menor o y, né? Diferente do que acontecia aqui, ó. Então, calma aí que aqui é daqui a pouco. Bora lá pro GeoGebra. Volte GeoGebra. Já copiado. Ó, vou apagar aqui. E também, além de apagar, eu vou... O que você fez aqui, se eu desmarco aqui? Eu vou colocar os pontos e já volto, tá? Assim, vou pausar e colocar os pontos. Tcharam, apareceram os pontos, ó. Os pontos que a gente acabou de enxergar, né? Acabou de verificar. Então, deixa eu só... Beleza, tá gravando. Tá com medo que estava pausado. Aqui a luzinha não ficou da mesma cor. Então, ó, pessoal, se a gente vai ligando, ele fica entre aspas, quase o contrário do outro. Então, ó, o gráfico tá aqui. Olha só o que acontece com ele. E detalhe, hein? Se fosse menos 3, ele ia estar onde? Ele ia estar aqui, ó, no y igual a 8. Menos 4, ele está no 16. Enxergando um com o outro, ó. Eles são contrários, digamos assim, né? Eles têm um ponto de encontro que é 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. E ó, duas curiosidades, né? Pessoal, se fala de domínio, e porque é mesmo, eu estava falando do domínio, procurando o domínio deles, né? O domínio são essas partes aqui, né? Os valores de y. Repara uma coisa, ó, ele não encosta no 0, ó. Fala, tá lá, professor, tá em cima do eixo 0, ó. Mas ó, quanto mais perto a gente chega, você vai ver que ele vai ter uma brechinha, ó. Então não encosta, tá? Nem 1, eita. Cadê as funções? Por que elas sumiram? Olha, eles voltaram. Eu tinha apagado essas retas. Ó, nem esse, que é o segundo caso,
nem o primeiro, ó. O primeiro ele também não encosta, gente, tá? Ele tende a encostar, mas ele não encosta. Então, deixa eu só fazer a foto desse daqui para ir pro slide. Apague o primeiro, leitão. Apague esses pontos. Os pontos inverteram. Eu cliquei em alguma coisa que eu não sei. Ou seja, tem uma função que eu não sei usar. Só para variar. Então, ó, fazendo aqui a fotinho dele. Cadê exportar imagem? Copiar para a área de transferência. Copiado. Então agora, esse segundo exercício, como que fica o gráfico? Ó, o gráfico fica assim, ó, Shazam. E ele vai ficar mais maior de grande. Deu uma aumentadinha, galera? Então, ó, uma coisa importante, hein? Aquela hora que eu acabei de falar domínio, entenda imagem, tá? Pessoal, domínio são os valores de x. Vai ter todos os valores de x, né? No próprio enunciado, o que ele está pedindo? Ele está pedindo, ó, imagem, tá? Ou seja, o que é imagem? Quais são os valores de y? Então é a partir do zero. Então como que eu posso colocar aqui a imagem dessa função? São todos os reais não negativos e ó, o zero não, hein? Não vai chegar a zero, que nem a gente viu lá ampliando. E essa resposta é igualzinha para esse também. Qual que é a imagem? Qual que é o conjunto imagem? A imagem dessa função também é a mesma coisa, galera. São os reais sem o zero e os não negativos, tá bom? Terceiro exercício, galera, esse daí é legal, porque esse parece óbvio, mas não é. Lembra que eu falei que ó, guarda essa informação. Entre o 0 e o 1, tudo é muito estranho. Peguei até a calculadora aqui, tá? Ó, a palavra estranha ficou estranha. Uau! Pessoal, ó, a gente tem uma mania besta, né? Essa aula é para tirar algumas manias bestas. Pessoal, ó, mesma base, cortou, fica aqui a sentença. 4 é maior que 3, isso é verdade. E isso tá certo, fechou? Então, professor, quer dizer que aqui, ó, 0,5, 0,5, cortou, 3 é maior que o 2 e o segundo também é verdade. Galera, bora fazer o tiratema aqui, ó. Vamos pegar uma coleguinha aqui. E vamos apagar isso já. A calculadora até fugiu, ó. Pode voltar a calculadora. Pessoal, ó, meio ao quadrado dá 0,25. Vamos até anotar aqui, ó. 0,25. Só que não dá para anotar com a borracha ali, então. 0,25. 0,5 elevado a 3. Então, ó. Ponto 5 elevado a 3. Elevado a 2 vezes ele de novo. Ó, dá 0,125, ó. Ou seja, se a gente completa com um zero aqui, já fica fácil de entender. Ó, 250 é maior que 125. Então, esse caso tá falso. Toda vez, gente, que está trabalhando entre o 0 e 1, com a base entre o 0 e 1, quando a gente está falando sobre uma inequação ou uma função, é o inverso do que o que a gente aprendeu de continha, tá? Muitos de vocês já aprenderam que entre o 0 e 1 inverte, tá? Então, esse é o reforço muito necessário nessa aula. Tá? Entre o 0 e 1, inverte. Fechou? Então aqui, ó, esse daqui, a letra C, também é legalzinho pra gente verificar, ó, qualquer número elevado a 0 dá 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, ó. Então, ó, repara, o 0 é menor que 1. Só que neste caso, né, pelo fato dele ser expoente, vai dar um caso legal aqui, ó. Vai dar um caso verdadeiro. 1 é maior que 0,692. Então esse é verdade. É verdade. Beleza? Aqui, ó. Base 1. Ou base maior que 1, né? Não está entre 0 e 1. Tá, aqui eu posso cortar a base. Cortou a base. X fica menor que 4. Fechou. Essa daqui tá verdade. Tá? Não tá naquele intervalinho estranho. Então, mantém o que a gente já tá cansado de ver. Ó, aí, duas frações, ó, como base.
5 quartos. 5 quartos dividindo dá 1 e pouco. Passa de 1. Não está nesse intervalo estranho. Então, ó. Cortei a base aqui. X é maior que 0. Essa é a condição. Verdade também. E a última. A última, ó, que nem a gente está fazendo. Cortou. X é maior que 0. Condição. Tá, opa. Não, gente. 3 por 7 não é maior que 0. Não é maior que 1. O que é 3 dividido por 7? É 0, alguma coisa. Nem quero saber quanto que dá, nem vou dividir. Mas é 0, alguma coisa. Está no mundo estranho. Então o que acontece no mundo estranho? Esse sinal troca, ele inverte. Essa tá a verdade. Lembra aqui, ó. A gente já viu aqui 2 vezes, tá? Na B e na C, para confirmar. Então, importante por causa disso. Tá bom? Vamos para a quarta questão. Já ia falar se alguém tem dúvida, né? Já estou ficando acostumado a dar aula olhando para uma luzinha azul ali em cima. Quarto exercício, galera. O quarto exercício é: esboce o gráfico da função dada por y igual a log de 2x e dê seu conjunto imagem. Então, ó, repara que aqui o quinto exercício também vai ser, só que vai ser uma base do mundo estranho. Então, detalhe, a gente vai fazer uma imagem só para os dois, tá? Pessoal, bora lá fazer aquelas nossas tabelas marotas. Ó, x e y. Vou começar com x igual a menos 1, fechou? Então, ó, vamos trocar aqui. 2, ó, x ficou menos 1. 2 elevado a y dá menos 1. 2 elevado a quanto dá menos 1? Lascou, hein, gente? Galera, posso fazer isso? Não! Por que eu não posso fazer isso? Lembra que esse númerozinho aqui, ó, o x, onde está o x, ele tem condição. Qual que é a condição? É a condição Cote, lembra? Ele é positivo. Essa é a condição de existência desse exercício. Ele vai ser positivo. Ele vai ser feliz. Ele vai ser alegre. Que bosta. Então, ó, ele vai ser positivo. Não posso colocar como menos 1. Então, como diria Padre Quevedo, não existe essa daqui. Então, já era. Tchau. Tem que ser número positivo, galera. Então, vamos começar do primeiro positivo, certo? Do 0. Tem que ser maior. Ele não. Droga, vai parecer que é política. Vamos começar do 1, então. 2 elevado a quanto? Dá 1. Ó, já estou logo transformando ele em logaritmo, tá? Lembrando que, como que fica esse logaritmo aqui, ó? De forma genérica. 2 é a base do logaritmo, ó. Fica 2 elevado a y é igual a x. Tá? Então já vou trocar aqui. Então o número que elevado a... O 2 elevado ao número vai dar 1? Só quando ele é elevado a 0. Certo? Se eu trocar por 2, 2 elevado a quanto vai dar 2? Ó, a gente sempre está trocando aqui, ó, o número que está depois do igual. Tá. Então, lembrando, ó, o x está depois do igual, é o que a gente está trocando aqui. Então, ó, 2 elevado a quanto vai dar 2? Elevado a ele mesmo. Não vou colocar 3, senão é treta, né? Mas vou colocar 4. 2 elevado a quanto dá 4? Só se for elevado a 2. Mas, pessoal, por que eu deixei esses espaços riscados aqui, que nem um bestinho? Eu vou apagar, obviamente, a gente não usou. A gente vai usar agora. A vida também, no x, entre 0 e 1. Então, o que acontece lá entre o 0 e 1? Ó, vamos pegar alguns valores legais, ó. Vamos pegar... Deixa eu ver. Meio. 2 elevado a quanto dá meio? Lembra do expoente negativo? Então, ó, ele serve. Mas, professor, no comecinho o senhor falou que não podia ser negativo. Quem não pode ser negativo é o x, por condição de existência. Esse outro pode, tá? 1 quarto, ó. 1 quarto é o mesmo esquema. 2 elevado a quanto vai dar 1 quarto? Aqui, só se eu trocar por menos 2. Aqui, ó. Vamos aqui, o próximo seria 8, o próximo número natural, né? Então, 1/8, esse é o menos 3. Beleza? Pessoal, vou trazer
Vou trazer o GeoGebra já com esses pontos, tá? Só um minutinho. Tô brincando, não vai ser nem um minutinho, vai ser uma piscada que eu vou pausar. Então, pessoal, voltamos, olha só. Como que ficou esse desenho? Ele ficou, ó, crescendo aqui assim. Então, em vez de ficar ligando ponto por ponto, olha só como que fica o tracinho dele. Beleza? Então, essa é a função logarítmica. Mais de base maior que 1, tá? Pessoal, o próximo exercício é a base quando ela é meio, né? Quando ela está entre 0 e 1. O que que acontece? O contrário. Então, eu vou até dar uma agilizada nessa daí, tipo, montar continha, vocês sabem, né? Só para não ficar um vídeo de 88 minutos, tá? Então, ó, como que eles ficam um ao contrário do outro. E repara uma coisa, todos os valores de y, eles são pecos, assim. A gente vai usar todos os valores de y. Aqui o que não vai ter alguns valores de x. Então a imagem desses dois exercícios, eles são... A imagem são os números reais, tá? Sem exceção. Tá? Porque a imagem, lembrando, é o eixo y, não o x. Então deixa eu copiar aqui. Copiar para a área de transferência. Qualquer dúvida, galera, que vocês tiverem nessa segunda aqui, nessa laranja, me manda mensagem. Tá, mas ela é algo próximo. A gente vai montar uma tabela do logaritmo, porém muito parecida com essa daqui, ó, com a tabela do exercício 2. Só que, óbvio, falando de logaritmo, não de exponencial. Tá, então, deixa eu só abrir o espacinho aqui e colocar a imagem dos dois. E qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu falei, mandem um WhatsApp para o professor. Em ambos os casos, né, nas duas, a imagem da função são os números reais. Beleza? Pessoal, o último da apostila, e depois daqui a pouco a gente vai ver os outros que são um pouco mais esquisitos. Não vou falar difícil não. É para resolver em reais, ó, essas inequações. Então, lembra de uma coisa, galera. Base é tudo, tá? No logaritmo, também. Então, primeiro aqui, ó, log do x, quando que ele é menor ou igual ao log do 3? Posso chegar e fazer assim, ó. Só cortar log e cortar log. Isso daí que é bastante, tá no vestibular. Então, cheguei aqui, ó. Saiba que vai ter essa alternativa do capetinha aqui, ó. Desse jeito. E aquela que a gente dá uma comemorada e fala, uhul, acertei. E o que que acontece, galera? Nem sempre está certo. Por que nem sempre está certo? Porque ela também tem uma condição de... Eu falei até meio... Parece que eu estava dormindo, tá? Né? Mas só estava deixando mais claro aqui. Porque tem condição, lembra, gente? Qual que é a condição? A condição é que esse númerozinho aqui, esse coleguinha, que fica aqui, ele sempre tem que ser maior que 1, lembra? Ou maior que 0. Então, e a base também, além de maior que 0, tem que ser diferente de 1. Então, ó, o logaritmando tem que ser sempre maior que 1. Ou maior que 0, leitão. Nossa senhora, parecia minha filha que está aprendendo a escrever. Então, gente, ó, essa é uma das condições. A condição quando a gente elimina. A outra condição é essa daqui, ó. Então, minha resposta final não é essa. Isso daqui é um distrator, que vai existir lá no dia. Então, minha resposta final vai ser... O x pertence aos reais e, ó, ele está entre o 0, e o 0 não conta, e o 3. E o 3 conta, por causa desse igualzinho que tem aqui. Tá bom? E aí, meus riscos tortos. Fazendo o segundo, ó. Esse daqui, ele é quase parecido. Mas, ó, log de x na base 2, quando que ele é maior do que 3 vezes o log do 2 na base 2? Então, ó, aqui eu vou desfazer a propriedade. Se ele está multiplicando, quer dizer então que ele vai vir parar aqui em cima. Ó, desfiz a terceira propriedade, hein? E agora? Agora eu posso cortar. Antes, lembra da primeira condição. Condição de existência. O x
tem que ser maior que o zero. Beleza, e agora podemos cortar. Olha o que sobrou. Sobrou que o x tem que ser maior que 2 elevado a 3, que é 8. E automaticamente essa condição já abrange isso daqui. Então, minha resposta é só essa parte de baixo aqui. Ó. O x tem que ser real e ele tem que ser maior que 8. Beleza? Galera, letra C, agora vem o diferente. Não diferente, né? A gente já está batendo essa tecla aqui. Ó. Repara a base. Ó. Como que a base é entre o 0 e 1, não basta só a gente cortar. Primeira coisa, a condição de existência é igual, tá? O x menos 1 tem que ser maior que 0. Pega 1, manda para o outro lado. Estava menos, passou mais. Essa já é a condição de existência. O x tem que ser maior que 1. Além da condição de existência, ó, quando eu corto os dois, eu vou trocar o intervalo. O intervalo inverte também. Então fica x menos 1 menor que 7. 1 está menos, né, está subtraído, passou somando. E essa soma, 7 mais 1 vai dar 8. Então olha só as duas condições. Ele tem que ser maior que 1, ele tem que ser menor que 8. Como que eu escrevo isso então? X pertence aos reais, está o quê? Ele está entre 1 e entre 8. Beleza? Então, pessoal, agora avançando para os extras, né, para não ser uma aula de 20 e poucos minutos apenas. É ruim não ter interação de vocês, pelo menos assim, tipo alguém escrevendo no chat. Ô professor, essa parte aqui, esse passo, acho que eu vou criar interações minhas assim, colocar tipo aplausos e... Tô brincando, aplauso não. Professor, não entendi. Aí eu falo, ó, aí depois eu coloco um assim, professor. Aí quando eu parar e falar, posso ir no banheiro? Eu falo, pode. Galera, ó, alguns outros estudos, né, já sabendo agora alguns conceitos a mais. Então, ó, qual dos dois números é maior? Olha só que da hora, hein, gente? A base está entre 0 e 1. Então, quanto menor, maior. Ó, o expoente, claro. Então, galera, ó, raiz de 5 é raiz de 5. Raiz 2, raiz de 2. Volta o 2 para dentro da raiz, ó. Ele volta como 4, certo? E 2 vezes 4 dá 8. Ó, o 2 voltou. Então, a raiz de 8 é maior que a raiz de 5, certo? Então, qual dos dois números é maior? Olha só que contraditório. Esse. Por quê? Porque a base está entre 0 e 1. Então, bora até dar uma conferida aqui, ó. Ó, deixa eu pegar a científica. Eu preciso do expoente. Ó, ponto 0,1. Cadê o elevado? Tá aqui, elevado a raiz de 5. Cadê a raiz? Oh meu Deus, faz tempo que eu não uso essa calculadora, gente. Acostumado com a minha calculadorinha. Mas vamos colocar aqui, ó, 3. Olha o tanto de zero que deu. E se ele for elevado a... Se ele for elevado a 2? Eu nem precisa ter colocado esse, então eu podia ter usado esse. Deu menos número, ó. Então, quanto maior o número que ele fica elevado, mais casa decimal ele vai ter. Então, por isso, tá? Então, nesse mundo estranho entre o 0 e o 1, né, dos expoentes ou logarítmicos, menor é maior, entendeu? Então, quanto menor o expoente, maior vai ser o número, a resposta. Por quê? Porque a gente vai ficar repetindo casa decimal. Galera, e se no dia do vestibular vocês esquecerem isso, o que vocês vão fazer? Vamos fazer teste. 0,1 elevado a 2 dá 0,1 vezes 0,1. 0,1 elevado a 3, e pode pegar esse daqui, ó, como exemplo. Olha, tem uma casa a mais, ó. Então aqui fica 10, aqui fica 0,1. Fechou? Testa. Né? É uma regrinha razoavelmente chata de levar isso daí. Esse daqui, pessoal, ó, 2 elevado a terceira e 2 elevado a terceira. Quanto maior o número, melhor. Né? Aqui do expoente, né? Quanto maior o expoente, maior vai ser a resposta. Então agora é 1 sobre π ou 1 sobre raiz de 3. Quem ganha?
Galera, raiz de 3, vamos pensar aqui no 1,7 mais ou menos. E no π vamos pensar em 3,1. Não é 3,14, enfim, mas... Ó, pensa assim. R$1 para 3 pessoas. Cada um vai ficar com 0,3, com 30 centavos, 30 e poucos centavos. R$1 para 2 pessoas, vai dar 50. Então aqui, ó, dá mais. Esse é maior. Beleza? E na equação, ó, mesmo esquema, hein, gente? Aqui não é só cortar, tchau e benção, hein? Porque base tá entre o 0 e 1. Cortou, cortou, fechou. Pode trazer lá os expoentes. E agora, o que a gente faz? Isola. X para um lado, X para lá, entendeu? Que horrível. E o 1 que estava menos, passo mais. Então 2x menos x, deu x. Menos 7 mais 1, menos 6. Essa daqui é a resposta. O x pertence aos reais e ele tem que ser maior que o menos 6, para esse daí dar certo. Fechou? O próximo, galera, aqui eu acho que tá errado. Eu acho que saiu uma a mais. Então, se tiver essa linguagem, assim, eu que sou velho, fiz curso há 1000 anos atrás, eu nunca vi, tá bom? Então, ó, 2 elevado a x ao quadrado menos 1, maior que 1. Então, pessoal, para escrever esse maior que 1 aqui, ó, para escrever esse 1, eu posso usar ele como expoente de 2. Como? Só elevar o 2 a 0. Então, fechou, ó. X ao quadrado menos 1. Quando que ele vai ser maior que 0? Base 2, ó. Base não está naquele intervalo estranho. Então, bora pensar aqui, ó. X ao quadrado menos 1. Aonde que ele é positivo? Então, vai fazer boquinha feliz. Se eu igualar ele a 0 para achar as raízes, fica assim. E a raiz quadrada de 1 é 1 negativo e 1 positivo. Daqui a pouco a gente vai ter que usar esse mesmo caso, tá? Então, ó, quando que ele é maior? Deixa eu pegar com o marca-texto que fica mais legal. Amarelo, que o preto aí não vai dar pra ver nada. Então, ó, ele é maior que 1 nesse pedaço, ou seja, nesse intervalo até chegando menos 1, e nesse pedaço aqui, ó, ou seja, depois do 1 positivo também. Então, como que fica a minha resposta? Minha resposta, opa, não, de amarelo não, porque amarelo não dá pra vocês enxergarem, nem eu. Eu falo vocês, mas sou eu, tá? Ó, o x pertence aos reais. Tá o quê? Ele tem que ser menor que o menos 1 ou maior que 1 positivo, tá? Então, qualquer uma dessas duas partes, fechou, tá certinho. E galera, a letra C. A letra C aqui tinha um negócio que eu fiz um rabisco também, acho que estava mal formatado, mas acontece, galera, muita coisa. Então, ó, 0,2 elevado a x ao quadrado menos 1 maior que 1. Então, eu vou igualar a base, ó. Como que eu igualo base? Se aqui é 1, é só colocar o número que eu quiser elevado a 0. Cortei, cortei, só que o intervalo troca. E ó, acabei de fazer a função ali, então não vou explicar de novo. Foi o que eu acabei de fazer. Só que agora, pessoal, agora o esquema é outro. O esquema é, ó, o intervalo está mudado, ele é menor que 0, ou seja, quando ele é negativo, ó, ele é negativo quando ele passa para a parte de baixo. Ele está parecendo o Copa do Super Mario World. Leitão e suas viagens astrais. Então, ó, o intervalo está aqui, galera. Está entre o menos 1 e o 1. Então, ó, o x pertence aos reais. Tá o quê? Ele está entre o menos 1 e 1. Beleza? Só nesse caso satisfaz essa condição. Deixa eu ver quantos mais tem. Pra ver se eu acelero um pouquinho ou não. Atenção, mais. Tem mais um parecido com o último da apostila. Sendo K uma constante real, resolva em reais. Então, galera, a primeira coisa, quando a gente tem uma inequação desse tipo aqui, ó. Repara aqui, ó, x, né, o logaritmando, ele tem condição de existência, ó. Condição de existência.
Lembra do coach, ó, ele tem que ser positivo, beleza? A outra coisa, vamos deslogar, ó. O x tem que ser maior que quanto? Ó, para eu marcar, para eu voltar como potência, base embaixo, logaritmo em cima. Então, ó, o x tem que ser maior que 0 e ele tem que ser menor ou igual a 2 elevado a k. Então, minha resposta, x pertence aos reais, tá o que, ó? Ele está entre 0 e, 2 elevado a k. Aqui é x, o professor errou a escrita. Nesse momento eu percebi as testas franzindo e falando assim, da onde ele tirou esse 2? Mentira, ninguém tá vendo esse vídeo. Olha, sentiram a carência, gente, de um professor gravando um vídeo de 35 minutos? Eita, esqueci de diminuir um pouquinho, ó. Galera, e o log de meio de x na base meio menor ou igual a k? Mesma coisa, gente, ó. Primeira coisa, condição de existência, ó. Condição de existência, o x tem que ser maior que 0. Segundo, vamos deslogar ele, ó. Como a base é meio, o que acontece com o intervalo? O intervalo vai ficar ao contrário. Mas pessoal, eu só desloguei ele errado aqui. Deixa eu deslogar ele certo. Usa sempre o logaritmando como base aqui, ó. Aí o meio vai para o outro lado e o k fica aqui em cima. Porém, aí sim, em vez de ficar menor, ele fica desse jeito, tá? Então, pessoal, ó, essa condição, ela já satisfaz essa. Então aqui é uma resposta só. O x pertence aos reais, tal que ele seja maior ou igual a meio elevado a k. E ó, para brincar um pouquinho com esse meio elevado a k, ó, meio, escrito em fração, elevado a k. Posso mandar o 2 para cima. E para mandar o 2 para cima, o k fica negativo. Então, ó, essa resposta também poderia estar aparecendo. E de chegar nisso daqui, a gente poderia não enxergar. Beleza? E tem mais um? Não, tem mais dois do exercício 4 só. Então, galera, e quando é log do log? E agora? Log do log, ó. O log de x na base 3, tudo isso sendo um log de 2 na base, um log na base 2. Ele tem que ser maior que 0. Maior ou igual a 0. Pessoal, vamos deslogar esse log aqui primeiro, ó. Então, deslogando ele, fica log de 3x maior ou igual ao 2 foi para lá. E ficou elevado a 0. Ou seja, ficou então log de x na base 3, eu falei errado agora há pouco, 2 elevado a 0 fica 1. Então, ó, 3 elevado a 1, agora vamos deslogar. X fica maior ou igual do que 3 elevado a 1, que dá 3. Então, essa daí é a condição. O x pertence aos reais, né? Todos os exercícios são para resolver em reais. Então, que ele seja maior ou igual a 3. Beleza? E o último de hoje, pessoal, tô brincando, né? Vai saber, vocês vão estudar mais. Pessoal, desloga esse daqui primeiro, ó. Então, ficou log de x na base 0,3 maior ou igual a 2 elevado a 0. Então, 2 elevado a 0 fica 1. Pessoal, rapidão. Só um detalhe, eu esqueci aqui a condição de existência. Só que a condição de existência já está satisfeita aqui embaixo, mas é importante, o x tem que ser maior que 0. Tá? Não esquece isso. Não seja o seu professor. Então, ó, 2 elevado a 0 vai dar 1. Bora lá, galera, condição de existência. X tem que ser maior que 0. E agora, ó, vamos deslogar. Como a base é 0,3, gente, então o que acontece? Ele troca, ó. Então fica 0,3 elevado a 1, ou seja, vai dar 0,3. Então, condição de existência, ele é maior que 0. E a outra, a consequência dele é que ele tem que ser menor ou igual a 0,3. Então, a resposta final, x pertence aos reais, tá o quê? O x está entre 0
e ele é menor ou igual do que o 0,3. Beleza, pessoal? Valeu, galera!